Intervenção federal. Este é o tema do vídeo de hoje. Aquela intervenção em que a União intervém num dos estados federados ou no Distrito Federal, ou intervém em um município que pertença a um território federal. É o nosso tema abordado no STJ numa ação de intervenção federal. A situação foi a seguinte: não houve cumprimento de decisão judicial por parte de um dos estados federados, o estado do Paraná, e a parte interessada ingressou com a ação para que o estado sofresse uma intervenção federal pelo não cumprimento de uma ordem judicial. Está lá no artigo 34 da Constituição Federal, pode ver aqui do meu lado, que uma das 8 razões elencadas ali no artigo 34, uma delas é não cumprir ordem ou decisão judicial. Isso enseja intervenção da União no Estado federado que descumprem essa ordem judicial. Eu te pergunto então, o fato de não ter cumprido uma ordem judicial, e esse descumprimento perdurou aí por um ano, não foi de um dia, uma semana, não. 1 ano, 2 anos de não cumprimento da ordem judicial. Isso enseja a intervenção por parte da União no Estado federado para que, afinal, ele cumpra essa decisão judicial? Sim ou não? Vamos ter atenção com esse tema. A banca trará isso para que você responda. Vamos lá. O caso concreto aqui aborda uma situação em que o MST invadiu determinada área de terra que era ocupada, que estava ocupada, e se instalou por lá. Houve, inclusive, assentamento de diversas famílias nessa área de terra. Ocorre que o proprietário ganhou na justiça o direito à reintegração de posse. O juiz determinou a reintegração. O Estado federado, o Estado do Paraná, viu-se em dificuldade, porque já havia assentado as famílias naquele local. Elas já estavam no local ocupando a terra. E para removê-las de lá, era preciso uma outra área para assentar essas famílias. Então a ordem judicial não foi cumprida reiteradamente. O juiz oficiou várias vezes o Estado para que cumprisse a determinação. Não sendo isso possível, não ocorreu efetivamente a desocupação, então o proprietário da terra, a parte interessada, apresentou ao Tribunal de Justiça do Paraná um pedido de intervenção federal por descumprimento à ordem judicial. Ele foi remetido ao STJ, que é quem analisa o caso de intervenção federal nessa situação, porque não foi cumprida por inobservância de lei federal. E então o STJ decidiu de acordo com as circunstâncias do caso concreto, e nós vamos conhecer essa decisão agora. É preciso lembrar que em diversas situações já ocorridas e muito parecida com esta que abordamos neste vídeo, o STJ já determinou intervenção federal, já melhor dizendo, requisitou a intervenção federal para dar cumprimento à decisão judicial, inclusive uma delas contra o próprio Estado do Paraná. Ocorre que, nesta situação presente, o STJ levou em conta situação de assentamento de várias famílias, o caos social, primeiro, que causa a remoção dessas famílias para assentamento em outra área. O caos social natural de uma intervenção federal, as limitações, a turbação da calmaria social que causa uma intervenção. Limitação de poderes de governantes locais, limitação de órgãos públicos que agem em favor da sociedade, ao menos em tese, e eles ficariam limitados em suas atividades. Enfim, uma intervenção federal é uma atividade extremamente complexa, que causa consequências incalculáveis. Não se pode prever tudo o que vai acontecer em uma intervenção. Então, o STJ, sopesando todas essas situações, preferiu avaliar que o prejuízo do particular, nesse caso, seria mais aceitável do que o prejuízo social maior que seria causado por uma intervenção federal para dar efetivo cumprimento à decisão judicial. Especialmente, pensou e agiu dessa forma o STJ,
porque o Estado justificou para a Corte que não pretendia descumprir a ordem judicial. Ao contrário, tudo o que estava ao seu alcance estava sendo feito para que a decisão fosse cumprida. Ocorre que remover as famílias já assentadas para outra área envolve aí diversos órgãos federais como o INCRA, o próprio Estado do Paraná, através da assistência social, para avaliar qual seria o tamanho do prejuízo, qual a conduta a ser adotada para que o melhor resultado fosse alcançado. O STJ aceitou as justificativas do Estado do Paraná para não requisitar a intervenção federal por enquanto. Deu a ele mais prazo para que cumprisse a ordem judicial adequadamente. Lembrando ainda que o STJ deixou claro para o particular que estava em prejuízo pelo não cumprimento da ordem judicial que ele tem o direito de recorrer à justiça numa eventual ação indenizatória, caso sinta que esse seja o seu direito. A intervenção federal ficou somente para um caso mais complexo, mais tumultuado, em que fosse realmente necessária. Entendeu a Corte que, neste caso particular, não havia necessidade de intervenção federal. Amigo, se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque assim você não perde nada de mais importante para a sua prova, para o seu exame da OAB. Continue estudando e boa sorte!